Olá, alunos do oitavo ano, boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Hoje será a nossa primeira videoaula. A partir das próximas semanas, semanalmente vamos ter uma videoaula explicando o conteúdo, né? Como vocês ainda não estão em mãos com a próxima atividade, então eu vou fazer hoje uma revisão das atividades que vocês já tiveram acesso nesse período de pandemia. Foram as atividades impressas, né? O nosso primeiro conteúdo foi as bandeiras. O que foi isso? Foram expedições organizadas por particulares, por pessoas, ou pelo governo português, na intenção de ir em direção ao interior, ocupar o interior brasileiro, já que a maioria das pessoas viviam na faixa do litoral. Então, as bandeiras, além, eles tinham vários objetivos. Um deles era fazer essa interiorização, ocupar o interior do Brasil. Um outro objetivo era ir em busca de pedras preciosas e um outro objetivo também, e não menos importante, era o apresamento dos índios. O que era isso? Eles iam em busca dos indígenas para ir trabalhar nas fazendas de São Paulo. Eles aprisionavam os índios e levavam eles para São Paulo para irem trabalhar, já que nessa época comprar escravos era muito caro e nem todo mundo tinha condições. Então, a saída, a solução para eles foi ir em busca de índios. Então, essas bandeiras foram muito importantes para essa interiorização, né? E a partir desses objetivos, eles acabaram ocupando vários territórios do interior do Brasil. Outro conteúdo também, que vocês já tiveram acesso, foi chamada Época de Ouro do Brasil, né? O ouro no Brasil sempre foi muito procurado pelos portugueses, desde o primeiro momento que eles chegaram aqui. Eles queriam encontrar ouro, só que não encontraram, demoraram algum tempo para encontrar esse ouro. Só com as bandeiras que conseguiram encontrar ouro nas regiões onde hoje é chamada de Minas Gerais, justamente porque foi onde encontraram as maiores minas de ouro e diamante do país. Então, nessa região das minas, esses bandeirantes conseguiram encontrar ouro e pedras preciosas, e isso gerou uma verdadeira corrida do ouro. Muita gente foi para lá em busca de um enriquecimento rápido, né? Mas a situação lá ficou muito difícil, porque a região era uma região de floresta, de minas, de cavernas, então eles não tinham condições nenhuma de sobreviver. Não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinha água para beber, não tinha como ter roupas para se vestir, então era um momento difícil. A maioria das pessoas só estavam na intenção de encontrar ouro, ouro, ouro e não se preocupavam com essas outras coisas, né, que também eram importantes. Mas a partir daí, as pessoas passaram aí para essas regiões das minas. Então, muita gente de vários lugares do Brasil passaram a ir para esses lugares. Foi a chamada Corrida do Ouro, né? E nesse momento também da época do ouro ocorreu vários conflitos e o principal deles foi a Guerra dos Emboabas, que encaminhou para decidir quem ia ter o domínio das minas, né? A Guerra dos Emboabas ocorreu entre os paulistas, que foram os bandeirantes que acharam as minas, e as pessoas que vieram após, os portugueses e outras pessoas que vinham de outros estados brasileiros. Então, esse conflito foi marcado por guerras, durou alguns anos, e no final quem ganhou foram os chamados emboabas. Os portugueses acabaram ganhando e mantiveram controle sobre o ouro. Esse controle foi feito através da coroa portuguesa, que passou a criar órgãos cada vez mais rígidos para manter o controle do ouro, para que não houvesse nenhuma perda e nenhum contrabando. Então, vários órgãos, como a Intendência de Minas, né, que servia para fiscalizar e para organizar como seria essa entrega do ouro, as casas de fundição, que serviam para recepcionar o ouro bruto recebido, derretê-lo e transformá-lo em barras e colocar o selo da coroa portuguesa. Assim, eles mantinham o controle da quantidade de ouro que tinha sido encontradas, né? Além desses, existiam outros impostos. Quem encontrava o ouro tinha a obrigação de entregar o quinto, ou seja, a quinta parte de todo o ouro que ele encontrasse, ele tinha que ceder à coroa portuguesa, era o maior imposto pago na época. Além desse, existiam outros. Então,
existiam várias manobras para a coroa portuguesa manter esse controle sobre o ouro, né? Até que depois de um certo período o ouro começou a ser escasso, a sumir de tanto que foi a procura e a demanda da extração desse ouro, né? Mas durante essa chamada época do ouro, houve muitas transformações, principalmente em Minas Gerais. Mas não só, por exemplo, a capital do Brasil era ainda Salvador, mas com a descoberta do ouro nas minas, a capital foi transferida para a região do Rio de Janeiro, porque ficaria mais perto das regiões da Minas. E por que que foi o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro já tinha uma cidade mais, vamos dizer, urbanizada, né? Existiam mais condições de vida do que na região das Minas, já que nas regiões das Minas não existiam nem cidade ainda. Só algum tempo depois é que as pessoas começaram a se preocupar em construir casas, em ter pequenas roças para terem como se alimentar. Então, depois, muito tempo depois, foi que surgiu as primeiras cidades, como, por exemplo, Vila Rica, em Minas Gerais, Ouro Preto, e esses nomes vêm justamente dos metais preciosos que eram encontrados nessa região. Né? A partir daí, houve grandes mudanças, né? Artistas, as maiores igrejas mais enfeitadas estão em Minas Gerais. Então, o Brasil começou a se expandir a partir dessa questão da época do ouro.